Bom, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma monitoria de Direito Constitucional. E agora a reta final, vocês vão ter prova da Luísa na semana que vem. E eu conversei com a professora e ela me indicou 2 pontos mais importantes para tratar com vocês, até porque o conteúdo é bem extenso da prova, né? A prova vai cair todo o conteúdo trabalhado do semestre, como de costume, só que em especial ela me indicou 2 assuntos. O primeiro deles eu vou trabalhar nessa monitoria e na próxima o segundo. Um deles é controle de constitucionalidade inconstitucional e o próximo são regras de competência. Então, são 2 assuntos para dar uma boa olhada para a próxima prova dela. Claro que isso não elimina os outros, mas aí como um conteúdo para ter um carinho especial para tratar com eles. Dito isso, no meu material de hoje eu trouxe controle de constitucionalidade até o controle difuso, que é onde vai que ela me indicou para trabalhar com vocês na prova. Eu vou compartilhar meu material que eu fiz quando eu estudei essa matéria. Eu também postei no grupo e depois o Matheus coloca no Drive. Então, vamos lá. Controle de constitucionalidade. Começando aqui por noções gerais sobre o que é o controle de constitucionalidade. Deixa eu só arrumar o... assim acho que tá bom no Word. Bom, então vamos começar. O que é o controle de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade nada mais é do que a aplicação do entendimento de que a Constituição é a norma superior a todas as outras presentes no Brasil. Lembrando das aulas de teoria geral do direito, teoria geral do Estado, a gente tinha introduzido a famosa pirâmide de Kelsen, né? Então, o Hans Kelsen fala no livro dele, né, e de uma forma didática, a gente interpreta o que ele está querendo dizer, é que o conjunto de normas de um Estado é como se fosse uma pirâmide. No topo dessa pirâmide está a Constituição e as normas constitucionais, por conseguinte. Tendo as normas constitucionais essa especial posição de superioridade a todas as demais, tudo que está abaixo dela tem que estar em conformidade com ela. Não pode contrariá-la, não pode dispor ela em contrário. Tudo que vem abaixo da Constituição tem que ser congruente a ela. E o que é o controle de constitucionalidade? A gente pegar uma norma que não está congruente à Constituição e eliminá-la do Estado brasileiro, do ordenamento jurídico brasileiro, tirar ela da produção de efeitos em solo nacional. Esse é o controle de constitucionalidade. Então, baseado, a doutrina indica dois pressupostos mais técnicos, né? A ideia de que a Constituição é rígida, então a Constituição de 88 ela é uma Constituição rígida. Ou seja, para eu alterar uma norma constitucional, eu preciso de um processo, de um procedimento mais formal, um processo mais difícil. Por quê? Porque aquelas normas são muito importantes. Então, para alterá-las, eu tenho que... É um processo dificultoso, porque essas normas são muito importantes, então esse processo dificultoso vai possibilitar aí uma análise mais aprofundada, um debate maior dos parlamentares. E o segundo motivo do controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição. É a ideia da pirâmide de Kelsen. A Constituição é suprema a todas as outras normas, e toda norma que contraria ela não merece, não deve produzir algum efeito no Estado brasileiro. Passando pela essa noção introdutória, a gente tem a teoria da nulidade de uma norma que contraria a Constituição. Advém toda uma explicação da doutrina norte-americana, salvo engano, no advento de Marshall. E qual é a ideia disso? É que uma norma que contraria a Constituição, ela é eivada de um vício tão grave, é tão grave contrariar, é tão grave dispor em contrário do que aquilo que a Constituição prega, que essa norma deve ser nula desde o seu nascimento. É o chamado vício congênito. Ela nasce morta, ela nasce morta.
ela nasce com um vício insanável e incurável, e por isso os efeitos que ela produziu devem ser desfeitos desde a sua origem, efeito ex tunc. Então, contrariar a Constituição é muito grave, e por isso os efeitos de contrariar a Constituição devem ter a mesma proporcionalidade, ou seja, deve atacar esse mal pela raiz, seja tirando a sua validade desde quando ela nasceu. Então, desde a data X que ela começou a produzir efeitos, esses efeitos devem ser desfeitos e atacados desde a origem daquela norma. É o chamado efeito ex tunc que a gente vê lá em direito civil, né? Ex tunc é quando eu retroajo para atos passados e eu tenho a capacidade de desfazê-los, de trazer a situação anterior ao status quo ante. E, dito isso, eu trouxe aqui no material algumas ideias de constitucionalidade superveniente. Inconstitucionalidade superveniente, é legal a leitura disso, o entendimento, mas tem um ponto específico aqui que é mais importante sobre essa teoria de inconstitucionalidade superveniente ou constitucionalidade superveniente. Superveniente é aquilo que vem depois, então é uma ideia de futuro. O item B, ele é mais importante. É a ideia de o que acontece com as leis quando surge uma nova Constituição. Por exemplo, a nossa Constituição atual é de 88 e a última foi a de 69, do período militar, ali que a doutrina, a grande maioria da doutrina considera que a emenda de 69 é sim uma nova Constituição. Então, o que acontece com as normas que estavam vigentes ali pós 69 e quando publicou a nova Constituição? Quando uma nova Constituição é publicada, uma nova Constituição é feita, no Brasil, a gente adota o sistema jurídico no qual as normas anteriores, se forem compatíveis com o texto constitucional, elas vão ser automaticamente recepcionadas. Se aquilo que está disposto naquelas leis anteriores à Constituição não contrariam esse novo texto constitucional, não contraria o conjunto de regras, princípios e direitos fundamentais que estão na Constituição, se não contrariam elas vão ser plenamente recepcionadas. Então, elas vão plenamente continuar a produzir efeitos como se nada houvesse mudado. Então, não altere nada, elas são recepcionadas, elas são recebidas por essa nova Constituição e continuam a produzir seus efeitos. Antes, né, de 88, vamos usar exemplo do Código Civil. O atual Código Civil é de 2002 e o anterior ao dele é de 1920 ou 17, 1900 e pouco. O Código Penal é de 40 e o Código Civil antes de 2002 é 1920, vamos chutar isso, eu não tenho certeza. Quando a Constituição de 88 foi publicada, o código anterior continuou produzindo seus efeitos, né, naquilo que ele não contrariava a Constituição. Então, até 2002, que teve o novo Código Civil, aquele código anterior, mesmo mudando a Constituição, a norma suprema, ele continuou a produzir seus efeitos. Naquilo que ele não contraria a Constituição, ele foi plenamente recebido por ela. Agora, se aquela lei anterior à nova Constituição não é compatível com ela, se aquela lei anterior contraria a Constituição, contraria o número, regras e princípios e direitos fundamentais que estão na Constituição, essa lei sequer é recepcionada. Ela é automaticamente revogada pelo novo texto constitucional. Essa lei passa a não produzir efeitos perante a nova ordem jurídica, porque ela não está de acordo com a Constituição, que é a norma suprema do ordenamento jurídico. Então, por ser essa revogação da norma, a gente advém um importante, que é o importante para a gente abstrair disso. Por ela não ser recepcionada pela Constituição nova, essa norma revogada, ela não sofrerá controle de constitucionalidade. Então, eu não vou usar nenhuma ação do controle de constitucionalidade para declarar que aquela norma é inconstitucional. Por quê? Porque ela foi revogada. Ela foi revogada por ser incompatível com a Constituição. Então, eu não tenho que ajuizar uma ação, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, falar Supremo, olha, essa norma anterior aqui contraria a Constituição, declare inconstitucional. Não preciso disso.
essa revogação é meio que automática. Ela não é recepcionada pela Constituição e por isso ela é revogada. E sequer eu preciso ajuizar uma ação do controle de constitucionalidade perante o órgão competente, que em geral é o Supremo Tribunal Federal, para fazer esse controle, para ele atacar essa norma. Dito isso, aqui também trago outras importantes também, discussões que o Pedro Lenza traz na doutrina dele, superveniência de emenda constitucional, mutação constitucional e os efeitos disso. Mas esse destaque importante é a publicação de uma nova Constituição. Então, as normas anteriores a essa nova Constituição, ou elas são compatíveis com o texto constitucional novo e por ele são recepcionadas e continuam a produzir seus efeitos como se nada houvesse acontecido, ou se elas forem incompatíveis com a nova Constituição, elas serão automaticamente revogadas e, por conta disso, excluídas do ordenamento jurídico brasileiro. E sequer eu vou ter que ajuizar uma ação do controle de constitucionalidade para atacá-la, para eventualmente tirar esse mal pela raiz. Depois, o segundo tópico que eu destaquei aqui são as espécies de inconstitucionalidade. Então, eu posso ter inconstitucionalidade por omissão ou por ação. Por omissão, então, essa falta de ação, né? A omissão é toda a falta de agir. Então, a omissão é quando o legislador que tem o dever constitucional de criar uma lei, ele não faz. Um exemplo típico e daí já emendando a matéria, né? São os direitos fundamentais de segunda geração. Os direitos fundamentais de segunda geração a gente tratou aqui, e eles são normas constitucionais de eficácia limitada em geral. Então, eu preciso de uma norma, que o legislativo faça uma norma infraconstitucional, abaixo da Constituição, para que garanta a eficácia desse direito fundamental. É a ideia, por exemplo, do direito à saúde, né? O direito à saúde só vai se manifestar, por exemplo, com a criação de leis que depois geraram o SUS, o Sistema Único de Saúde, e entre outros. Então, o legislador tem um dever de criar uma lei, e esse dever vem expresso na própria Constituição, mas ele não faz. É uma inconstitucionalidade por omissão do papel que é obrigatório, né, do Poder Legislativo. Mas a que nos interessa é a inconstitucionalidade por ação. Então, a por ação, o Legislativo, ao criar uma lei, essa lei ela possui um vício em sua formação, e esse vício merece, por conta desse vício, dessa mancha que essa lei carrega, ela deve ser afastada do Estado brasileiro, ela não deve produzir efeito algum para o Brasil, e tanto para a administração pública quanto para os particulares. Essa inconstitucionalidade por ação ela pode se dar de dois modos. Ela pode carregar um vício formal ou um vício material. O vício formal diz respeito ao descumprimento do processo legislativo adequado. Na criação de uma lei, na edição de uma nova norma, ela deve cumprir um processo específico. Esse processo, em geral, é previsto na Constituição. Então, tem leis que têm leis ordinárias têm um procedimento de nascimento, leis complementares têm outro, leis de caráter constitucional têm um procedimento mais rígido, medidas provisórias têm outro procedimento. Todo esse procedimento, esse formato, essa formalidade que tem que ser cumprida está previsto na Constituição. O vício formal vai existir quando essa formalidade não for cumprida. Então, quando o Poder Legislativo cria uma lei sem cumprir os requisitos previstos em lei. Então, por exemplo, para eu criar uma lei ordinária, que é uma das espécies de lei infraconstitucional, eu preciso, dentre os requisitos, de um quórum de maioria simples. Então, que metade mais um dos parlamentares presentes naquela sessão aprovem aquela lei. Mas vamos imaginar o cenário que apenas um quarto dos parlamentares que estavam presentes naquela sessão aprovam aquela lei. Veja que ela não cumpriu a forma, o procedimento previsto na Constituição para criar aquela lei. E por isso essa lei carrega um vício formal, porque a sua criação, a sua origem não respeitou a formalidade exigida na Constituição. Essa lei, então, ela tem uma inconstitucionalidade que decorre da ação do legislador que não respeitou a formalidade prevista em lei. Ela tem um vício formal, um vício que
ataca, né, que mancha aí o seu momento de criação. E por manchar o seu momento de criação, ela não deve produzir efeitos no Brasil, ela deve ser afastada. E o segundo tipo de vício, a gente tem o vício material. O vício material é mais simples. O vício material é aquele que a nova lei, o conteúdo dela, o direito ou dever que ela traz, contraria a Constituição em seus dispositivos. Por exemplo, contraria um direito fundamental, uma garantia fundamental de alguém. Contraria um princípio fundamental da Constituição. Por exemplo, em determinada lei processual, vamos imaginar, não respeita o contraditório, não traz espaço para a parte se defender. Ou então, uma lei que regula, por exemplo, o voto e tenta criar o voto aberto, sendo que o voto secreto é uma garantia fundamental presente na Constituição. Então, esse é o vício material. O conteúdo dessa nova lei infraconstitucional é contrário, ele vai de encontro à Constituição, ao que está disposto, aos direitos que estão dispostos no texto constitucional. O Pedro Lenza trata aqui de uma ideia de vício de decoro parlamentar, quando eu faço a compra de votos daquele parlamentar, e daí ele cita a tese que ele trouxe com o mensalão, então, aquele sistema de corrupção em que os votos, a manifestação de vontade do parlamentar era comprada mediante o pagamento de propina. Depois, o Pedro Lenza também cita o estado de coisas inconstitucionais, que ele cita no voto do ministro Marco Aurélio, quando ele analisa a situação do sistema prisional brasileiro e elenca inúmeras inconstitucionalidades em larga escala presentes na estrutura do sistema penitenciário brasileiro. Mas o mais importante é essa ideia, vício formal é aquele que contraria o procedimento de criação de uma norma, e o vício material é aquele que a matéria daquela lei nova contraria os direitos previstos na Constituição. Aí vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico é quanto ao momento do controle. O momento do controle de constitucionalidade. Para a doutrina, a gente pode ter um controle prévio, que ele é exercido antes da criação e da publicação, né? Antes daquela lei efetivamente produzir os seus efeitos. Esse controle é feito, então, no momento em que a lei está sendo criada, e o controle posterior, que após a lei ter sido devidamente criada, já produzindo seus efeitos no Brasil, essa lei, então, ela é atacada posteriormente ao seu nascimento para ela parar de produzir os seus efeitos. A doutrina classifica esses momentos de controle de acordo com o órgão dos três poderes que poderá realizá-lo. O controle prévio, então, que é realizado durante o processo legislativo, durante o processo de criação daquela norma, ele pode ser feito pelo próprio Poder Legislativo. Então, enquanto o Poder Legislativo está criando aquela norma, ele mesmo pode falar, opa, essa norma proposta aqui é inconstitucional. Tanto na Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça é a reunião de um grupo de parlamentares específico ali no Congresso que vão analisar determinado tema daquela lei. As comissões, né, têm essa distribuição temática. A Comissão de Constituição e Justiça, melhor dizendo, ela faz esse exame direto dos parlamentares se aquela lei que está tramitando é constitucional. Se não for, ela já vai emitir um parecer e falar, olha, parlamentares, essa lei aqui contraria a Constituição em determinado ponto. Então, é um grupo de parlamentares que se reúne especificamente para analisar e falar se aquela lei que está sendo tramitada está ou não de acordo com a Constituição. E o segundo exemplo também de controle do Poder Legislativo seria o próprio parlamentar, ele na hora de exercer o voto dele, né? Ele negar aquele projeto e justificar no voto dele, olha, eu estou rejeitando esse projeto porque ele é inconstitucional no ponto X, Y, Z. O segundo possível controle preventivo é feito pelo Poder Executivo. Em geral, as leis ordinárias e complementares,
depois de serem devidamente aprovadas pelo Congresso Nacional, elas passam por um processo de ratificação pelo presidente da República. O presidente da República meio que pega o projeto aprovado pelo Congresso Nacional e ele ratifica, ele confirma aquele teor com a sua assinatura. O controle feito pelo Poder Executivo é quando ele se nega a ratificar aquele projeto. Ele fala, não, eu vou vetar esse projeto porque ele é inconstitucional no ponto X que está tratando ali. Então, o chefe do Executivo, na figura do presidente da República, vai fazer esse controle de constitucionalidade no veto àquele projeto de lei que ele foi apresentado para ratificação. E o terceiro controle de constitucionalidade preventivo, que é mais chatinho, é o realizado pelo Poder Judiciário. Mas em um caso muito específico, que o Judiciário vai interferir aí na produção de uma norma e eventualmente, para que ela sequer seja publicada, né? Que ela sequer passe a produzir efeitos no Brasil. O controle do judiciário passa pela ideia de que todo parlamentar, todo congressista, o deputado federal ou o senador, ele tem o direito líquido e certo, né? Então, o direito líquido e certo é aquele que é claro, aquele que é bem definido quanto à sua existência e aquele que é de pleno exercício. Então, um deputado federal tem um direito claro e definido de participar de um processo legislativo que esteja em acordo com a Constituição. Então, a primeira ideia do controle preventivo realizado pelo Poder Judiciário é que o parlamentar, todo parlamentar, eu estou usando o exemplo do deputado federal, ele tem o direito de participar, ele tem o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo que respeite a Constituição. Eventualmente, se ele perceber que esse processo legislativo contraria a Constituição, nasce para o parlamentar o direito de se abster de participar dele. E essa abstenção de participar dele de modo a alertar a inconstitucionalidade daquela norma. Então, quando um parlamentar perceber que aquela lei que está sendo criada, ela tem um vício de inconstitucionalidade, seja esse vício formal ou material, ele pode impetrar um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para falar, Supremo Tribunal Federal, eu tenho o direito líquido e certo de participar de um processo legislativo que esteja de acordo com a Constituição. Esse processo aqui não está. Então, me conceda esse mandado de segurança e afaste o dever que eu tenho de participar desse processo legislativo, porque ele macula o meu direito líquido e certo, que seria de participar de um processo legislativo constitucional. Ao meu ver, ele é inconstitucional. E o Supremo concede esse mandado de segurança, dando a prerrogativa, então, de o parlamentar não participar efetivamente desse processo que ele julga ser inconstitucional. Então, é numa situação bem específica que o Poder Judiciário vai realizar esse controle prévio de constitucionalidade. O controle prévio da constitucionalidade, então, ele está focado, ele está centrado na figura do legislativo, principalmente, e ali, subsidiariamente, né, no executivo. De modo excepcional, em casos muito específicos, ele vai ser feito pelo Poder Judiciário. Elencado, então, o controle prévio, a gente tem o controle posterior. O controle posterior, então, é aquele que vai atacar uma lei que já foi devidamente criada, que já foi publicada, que já está produzindo efeitos no Brasil, mas essa lei é inconstitucional e a gente precisa atacá-la de modo a retirar retirar seus efeitos do Estado brasileiro. Então, eu vou realizar o controle posterior. O controle posterior é feito exclusivamente pelo Poder Judiciário. Só o Poder Judiciário, exercendo, né, a jurisdição, que é o poder do Estado de dizer o direito, ele pode aí afastar a incidência de uma norma que já foi devidamente criada, que já produzia seus efeitos, mas cabe ao Judiciário, então, essa análise da constitucionalidade da norma. Essa é a ideia principal. Eu cito aqui duas exceções, que é o controle jurisdicional que o legislativo vai fazer e outra exceção também que o executivo vai ter, mas são casos muito específicos que o Pedro Lanza traz na doutrina dele e eu acho que não vale a pena a gente discorrer deles. Claro que depois,
fazer uma lida com calma e entender esses mecanismos vão ser importantes aí para o conhecimento de sua formação, talvez algum concurso público ou até mesmo OAB. Dito isso, entendendo essa noção geral, então, do que é o controle de constitucionalidade, como ele ocorre, quais são os vícios que uma lei pode ter, então agora a gente vai falar especificamente de como, então, eu vou exercer esse controle posterior de constitucionalidade de uma lei. A gente tem o controle difuso e o concentrado, mas o que eu vou focar nessa aula é o difuso. O concentrado, salvo engano, se a Luísa, se eu entendi direito, ela ainda não especificou muito com vocês como funciona, e por isso a gente vai trabalhar mais o difuso. Então, o que é o controle de constitucionalidade difuso? Difuso traz essa ideia daquilo que está difundido, espalhado, daquilo que não está concentrado. O próprio nome ajuda, né? O controle difuso nada mais é do que o controle de constitucionalidade feito por qualquer órgão do Poder Judiciário, desde que na sua competência. Como assim? É a ideia de que o juiz da vara de Lorena, de Piquete, de Cruzeiro, ou o Tribunal de Justiça, ou o Superior Tribunal de Justiça, ou quem sempre faz, né, o Supremo Tribunal Federal, podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei e não aplicar naquele caso. Então, naquele processo que está tramitando, podem, eventualmente, um órgão do judiciário reconhecer que determinada lei não deve se aplicar naquele caso porque ela é inconstitucional. O controle é difuso porque, quando eu ajuizo essa ação perante o judiciário, a intenção da pessoa não é que o judiciário reconheça a inconstitucionalidade da lei. O fim que aquela pessoa tem quando ela ajuizou uma ação no judiciário é outro. Por exemplo, eu entro com uma ação de divórcio e eu moro em Pina, então eu entro com uma ação de divórcio aqui na vara de Pindamonhangaba. A minha intenção, de modo algum, é declarar que determinada lei do Código Civil é inconstitucional e não deve ser aplicada no meu divórcio. A intenção de quando eu usei o meu direito de ação e criei um processo é me divorciar. Só que no meio desse processo que eu estava percorrendo, meio que eu tropeço numa lei que deveria intervir, deveria regular ali o meu direito, só que eu falo assim, opa, juiz, não aplique essa lei aqui. Não a aplique porque ela é inconstitucional. E por isso exerço o controle difuso, afastando essa incidência no meu processo de divórcio. E por isso que ele traz essa ideia de via incidental. É como se abrisse um incidente ali, um bracinho naquele processo, para discutir a constitucionalidade daquela norma, se ela deve ou não ser tratada, ser aplicada naquele caso ali, no exemplo que eu dei no divórcio. O controle difuso, e daí é a coisa que confunde, né? A doutrina traz vários sinônimos para ele, né? Então, é sinônimo de controle difuso, controle repressivo, posterior, aberto pela via de exceção ou de defesa. Tudo isso é sinônimo para confundir a cabeça da gente no meio da prova. Então, é como se fosse um incidente. Eu estou discutindo um processo em que um processo principal é outra matéria, mas eu tropeço numa inconstitucionalidade e eu peço para o juiz afastar, então, a aplicação daquela norma porque ela é inconstitucional. E, como eu disse, é o juiz da vara de Pinda, de Lorena, é o TJ, o Tribunal de Justiça, na figura dos desembargadores, são os ministros do STJ e, claro, né, os ministros do Supremo, os guardiões da Constituição. Então, em regra, esse é o controle difuso. É quando eu abro um processo no judiciário, tropeço numa norma inconstitucional, que eu alerto para o julgador que eu não quero que ela regule o meu caso concreto, porque ela é inconstitucional, né? Não é só na verdade, não é um querer, não é uma manifestação de vontade, né? É um interesse público que aquela norma inconstitucional, porque a norma que é inconstitucional claramente é contra o interesse público, né? Ela não seja aplicada no meu processo. Então, esse é o controle difuso. Aí eu trago aqui uma especificidade do controle difuso, que é a cláusula de reserva de plenário, né? Então, o que é a cláusula de reserva de plenário para reconhecimento do controle difuso de constitucionalidade?
O juiz aqui de primeira instância, o juiz da vara, ele pode reconhecer essa inconstitucionalidade na sentença dele e aquela norma não vai ser aplicada ali no caso que eu estou tratando, no processo que eu estou discutindo. Só que se eventualmente tiver um recurso, né, esse recurso que leva essa discussão aí para um tribunal de justiça, seja o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ou o Superior Tribunal de Justiça, é a incidência de uma limitação a esse reconhecimento de inconstitucionalidade, né? Para um tribunal afastar a incidência de uma norma num processo, porque ela é inconstitucional, ele deve estar atento à cláusula de reserva de plenário, que nada mais é a previsão de que deve ter um quórum mínimo da maioria absoluta, tanto seja dos desembargadores do tribunal, seja dos ministros, na turma que está julgando aquele caso, para que seja declarada aquela inconstitucionalidade e afastada aquela norma daquele caso. Então, não pode um desembargador em decisão monocrática, por exemplo, acatar a tese do controle difuso de inconstitucionalidade e afastar a incidência daquela norma num processo. É necessário a reunião, em geral, a reunião da turma, né, de todo o colegiado de desembargadores, né, o plenário, ou se tiver uma turma especial só para decidir esses casos, vai ser essa turma que vai se reunir. E esses ministros, esses desembargadores vão ter que respeitar o quórum de maioria absoluta. Maioria absoluta é metade de todos aqueles integrantes, mais um. Então, por exemplo, se tem 10 desembargadores, vamos chutar aí, no tribunal do Piauí. Então, metade mais um, metade de 10 são 5, 6 desembargadores têm que formar maioria em deferir aí a aceitação do controle difuso. Em geral, essa é a cláusula de reserva de plenário. Então, que um tribunal só vai poder reconhecer o controle difuso mediante ao voto da maioria absoluta do plenário ou da turma especial que é organizada naquele tribunal para julgar controle de constitucionalidade difuso. Trago aqui mais informações, mais esmiuçamentos do tema, como a figura que vão haver 3 acórdãos, algumas súmulas do Supremo sobre quando vai haver o recurso, e quando não se aplica também a cláusula de reserva de plenário em juizados especiais, mas isso acho que é informação talvez nem muito importante para o momento de que vocês estão, é mais aí a título de curiosidade, claro que é legal conhecer, leiam, estudem isso, mas o principal da cláusula de reserva de plenário é isso, que um tribunal, para ele reconhecer o controle difuso, ele necessita da reunião dos integrantes, seja o plenário ou então a turma especial que trata sobre esse tema, com o quórum de maioria absoluta. E, por fim, o último tópico do controle difuso, que é importante a gente saber, os efeitos da decisão. Então, o que acontece quando um juiz ou um tribunal reconhece que aquela norma é inconstitucional pela via incidental, né? Então, quando não a questão de fundo, a questão principal não é a constitucionalidade daquela lei, mas como houve esse tropeço na inconstitucionalidade dessa lei, o que acontece quando um juiz acata essa arguição aí de inconstitucionalidade da lei? Essa lei, como eu já tinha predisposto lá no começo da monitoria, ela vai se tornar nula de plenos direitos. Então, é a ideia de que deve ser atacada desde a sua origem. Ela é maculada por um vício de nascimento que mancha a sua raiz de criação e por isso ela deve ser morta. Então, o primeiro efeito, em regra, da decisão que reconhece a inconstitucionalidade é o efeito ex tunc. O vício de inconstitucionalidade, como já dito, ele é tão grave que ele deve desfazer todos os atos que dele decorreram. Que essa lei deve ser desfeito seus efeitos desde o momento que ela foi publicada.
Então, os efeitos da decisão atual que reconheceu a inconstitucionalidade pela via difuso vão retroagir no passado e desfazer aqueles atos que aquela lei regulou. Efeito ex tunc, né? Então, essa retroatividade ao passado e desfazer, mexer no passado, porque esse vício é muito grave. Então, em regra, ex tunc. Em regra, o vício congênito, então a decisão de hoje, ela vai alcançar fatos no passado e desfazê-los. Mas a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal adota uma exceção. E daí é um caso muito específico. Só quando esse controle de constitucionalidade difuso estiver sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, e só o Supremo Tribunal Federal pode fazê-lo, os ministros, mediante a voto de 2/3 deles, poderão regular os efeitos daquela decisão. Eles poderão falar assim: olha, isso é baseado no princípio da segurança jurídica. Baseado na segurança jurídica, essa lei que a gente reconheceu como inconstitucional para esse caso, ela só vai ter seus efeitos da data X para frente. Então, os efeitos dela não vão retroagir. Os efeitos da inconstitucionalidade vão se manter da decisão do Supremo Tribunal Federal para frente. Efeito ex nunc, né? Então, não vai retroagir, eu não vou modificar nenhum ato concluído no passado. Então, eu meio que não mexo no passado. Eu só vou mexer, então, agora, nos atos futuros, dali para frente do momento daquela decisão. Mas é um caso muito específico, que só os ministros do Supremo Tribunal Federal podem fazer isso, mediante um quórum de 2/3 deles. Então, é uma exceção muito, muito, muito específica, mas que a doutrina traz e é importante a gente saber. E o segundo efeito é inter partes. Os efeitos daquela decisão, daquele juiz daqui da minha cidade, ou então do desembargador do Tribunal de Justiça, ou do ministro de um tribunal superior, os efeitos dessa decisão só vão alcançar as partes que estão presentes naquele processo. O autor e réu, geralmente, né? O que a gente tem que depreender disso? É que a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade pela via difuso, usando o exemplo do divórcio que eu dei, se aplica para o meu caso. O fulano que entrar com um processo no judiciário com o mesmo divórcio que o meu, vamos supor, essa decisão aqui não vai alcançá-lo imediatamente. Então, ele tem que arguir do mesmo jeito para o juiz falar: olha, considera inconstitucionalidade, tanana, tanana, essa é a via que ele vai ter que fazer. Essa decisão, no meu caso, não vai se aplicar para terceiros. Efeito inter partes. Ele vai se aplicar só às partes que participam, que são atuantes naquele processo. No exemplo do divórcio, seria eu aí e a minha esposa. Só que, para toda regra, tem uma exceção, e, de novo, envolvendo também a figura do Supremo Tribunal Federal, mas que vem previsto na Constituição. Em regra, a decisão que reconhece inconstitucionalidade, melhor dizendo, pela via difusa, vai se aplicar só às partes presentes naquele processo. Mas, a Constituição prevê, no artigo 52, inciso 10, uma exceção a essa regra geral. E essa exceção, de novo, também é bem específica. Se o controle de constitucionalidade difuso for realizado pelo STF, e após o STF publicar a sua decisão, se o Senado Federal der publicidade a essa decisão, de modo a publicá-la no Diário Oficial da União, a decisão do Supremo, então, ela é publicada no Diário Oficial da União pelo Senado Federal, essa decisão terá efeito erga omnes. Então, ela vai alcançar, ela vai ser erga omnes é aquilo que é contra todos. Então, ela vai alcançar não só as partes que participaram efetivamente daquele processo, ela vai alcançar todos que estejam na mesma situação. Então, um exemplo do meu divórcio, ela vai automaticamente, uma vez publicada a decisão pelo Senado Federal do Supremo Tribunal Federal,
ela vai ser aplicada para o terceiro fulano que também tem um problema de divórcio igual ao meu. É uma exceção trazida aí pelo artigo 52, inciso 10 da Constituição, para as decisões de controle de constitucionalidade difuso feitas, né, originadas pela Suprema Corte. Então, quis o legislador dar essa importância, até porque o Supremo Tribunal Federal, então, enquanto grande guardião da Constituição, e essa decisão sendo eventualmente publicada pelo Senado Federal, ele dando essa publicidade extremada para essa decisão, traz o condão de gerar efeito erga omnes, efeito contra todos as outras pessoas, os outros que são atingidos pelaquela lei. Essa é a exceção ao efeito inter partes, ele passa a ter efeito erga omnes. Mas o mais importante é lembrar da regra geral. Então, recapitulando, quando um juízo, um órgão do judiciário, seja o juiz da vara da minha cidade, o juiz do Tribunal de Justiça, STJ, STF, reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei pela via difusa, esse efeito dessa decisão é ex tunc, ele vai alcançar fatos no passado e desfazê-los. E também tem efeito inter partes, efeito entre as partes que estão no processo apenas, não alcançando terceiros. Regra geral, então, tem que estar aí fixada na mente de vocês. Bom, e com isso eu acabo a monitoria de hoje. No resumo, tem alguns assuntos mais completos. Eu trouxe uma noção geral daquilo que é mais importante a gente saber. Vale a leitura, eu fiz esse material com carinho quando eu estudei essa matéria. Está bem completo mesmo, com bastante minúcias, né, da doutrina. Eu espero que vocês tenham gostado da monitoria de hoje. Esse material está no grupo. O Matheus depois ele publica no Drive. Eventuais dúvidas podem me mandar no WhatsApp, pode me mandar no Instagram, eu estou sempre disponível. A monitoria está acabando, eu agradeço por todos que participaram. Deu trabalho, mas foi muito bom. E é isso, gente. Muito obrigado por quem ficou aí, assistiu até agora. Qualquer dúvida, estou à disposição. Pode me mandar de constitucional ou de qualquer outra matéria. E até a próxima monitoria. Obrigado.